Sua perseguição pode realmente ajudar a esclarecer sua missão no mundo, para dar testemunho da misericórdia de Deus entre as nações. Então, Pedro primeiro os encoraja a se submeter ao domínio romano, mesmo que seja opressivo. Sim, ele reconhece sua perseguição, seu sofrimento é injusto, mas a resistência violenta não resolve nada. Sem mencionar que trai os ensinos de Jesus, que amava seus inimigos em vez de matá-los. Pedro, então, destaca especificamente a situação muito difícil que os escravos e esposas cristãs enfrentam quando viviam em lares romanos, onde o patriarca não seguia Jesus. O problema é que era suposto que todos na casa se submetessem e adorassem aos deuses do patriarca. Portanto, Pedro está ciente de que dar lealdade a Jesus gerará suspeitas. Então Pedro diz, é verdade, todos os cristãos, incluindo esposas e escravos romanos, foram totalmente libertados por Jesus. Mas eles devem demonstrar essa liberdade não através da rebelião, mas resistindo ao mal da mesma forma que Jesus fez, mostrando amor e generosidade aos seus inimigos. E em lares onde o marido também é cristão, é uma história diferente. Devem tratar as suas esposas totalmente diferentes de seus vizinhos romanos, considerando-as iguais perante Deus, que são dignas de honra e respeito. Pedro tem esperança de que essa imitação do amor de Jesus e do reino invertido dê poder às suas palavras, ao testemunharem a misericórdia de Deus e mostrarem às pessoas a verdade maravilhosa sobre o caminho de Jesus. Mas Pedro também é realista. Ele sabe que os cristãos continuarão sendo perseguidos, e assim ele os lembra da reivindicação futura. Ele lembra-os de como o próprio Jesus foi perseguido injustamente e assassinado por poderes humanos corruptos, mas na realidade ele estava morrendo pelos pecados dos seus inimigos. E depois disso ele foi reivindicado e recebeu a ressurreição pelo Espírito. E agora Jesus é exaltado como rei sobre todos os poderes humanos e espirituais. Então, Pedro mostra como o batismo aponta para as reivindicações dos seguidores de Jesus. Assim como Noé, eles foram salvos através das águas, não como um ritual mágico, mas como um símbolo sagrado que mostra a sua mudança de coração, o seu desejo de se unir a Jesus em sua morte e ressurreição. E agora, mesmo se eles forem assassinados por seguir a Jesus, a sua esperança está na reivindicação futura e em uma exultação ao lado do seu rei, o que leva Pedro para o momento final. Ele lembra as palavras de Jesus, que seus discípulos deveriam considerar uma honra e alegria serem perseguidos como ele foi. Pedro então pede aos líderes da igreja que cuidem desses cristãos sofredores e mostrem o mesmo tipo de liderança servil que Jesus mostrou aos seus seguidores. E finalmente, Pedro lembra esses cristãos sobre o verdadeiro inimigo que eles estão enfrentando. Essa hostilidade não é simplesmente cultural ou política. Existem forças obscuras do mal espiritual no comando, que inspiram o ódio e a violência. E eles devem resistir a esse mal permanecendo fiéis a Jesus e aos seus ensinamentos, e antecipando o seu retorno e vitória final sobre esse mal. Pedro conclui com uma oração pela força divina e envia uma saudação à igreja em Roma, que ele chama de Babilônia. Isso é bem legal. Pedro está adotando aqui a tradição dos profetas do Antigo Testamento, para quem o nome Babilônia tornou-se o arquétipo para toda e qualquer nação corrupta. E assim Roma tornou-se a nova Babilônia, e o seu império é onde o povo de Deus está agora exilado de seu verdadeiro lar, na criação renovada. A primeira carta de Pedro é um poderoso lembrete da esperança cristã no meio do sofrimento. Desde o início da sua criação, o povo de Deus tem sido uma minoria mal entendida, e eles devem esperar enfrentar hostilidade porque escolheram viver sob o governo de um rei diferente, Jesus. No entanto, a perseguição pode se tornar um presente estranho para a igreja, pois oferece uma oportunidade de mostrar aos outros a surpreendente generosidade e amor de Jesus, alimentados pela esperança do seu retorno. E é isso que 1 Pedro explica.